segundo capítulo que fala sobre a comunicação que bloqueia a compaixão. Eu diria, o Marshall começa esse capítulo falando assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7:1. Eu acho muito interessante saber, eu acho, na verdade, eu acho fundamental nós sabermos essas informações, sabermos quais são os obstáculos da empatia. Eles vão ser importantes não só para nós mesmos, para a nossa relação com a gente mesmo, para a nossa relação com os outros, mas ele vai ser muito importante lá quando vocês forem fazer o módulo dos contos terapêuticos, porque é essa informação, essa consciência que vai te proporcionar se aprofundar numa escuta mais ativa, numa escuta mais empática, saber quais são os obstáculos. Então vamos lá. Tem linguagens, né? Tem uma comunicação que nos afastam do nosso estado de compaixão e que geram desconexão. Quais são? Os julgamentos moralizadores, as análises e críticas. As comparações, negar a responsabilidade, fazer exigências e aquela linguagem orientada para o merecimento. Por que essa linguagem ela é um obstáculo da empatia? Por que é trágico quando a gente expressa as nossas necessidades de uma forma tão alienante? Porque a gente acaba reforçando uma postura defensiva e de resistência nas pessoas, né? Quando as pessoas reagem por medo, por culpa ou por vergonha, que é o que acontece quando a gente utiliza esse tipo de linguagem, elas acabam fazendo as coisas não por um desejo sincero de se entregar de coração. Existe um preço emocional muito alto, existe um ressentimento quando a gente utiliza o julgamento, quando a gente utiliza a comparação e assim por diante, né? Tem um ressentimento, tem uma menor autoestima e a gente reduz a possibilidade de uma futura cooperação. Mas vamos ver com mais detalhe cada um desses obstáculos da empatia. Então, olha só, julgamentos moralizadores. Quando a gente está falando de julgamento, a gente está falando dessas palavras que dicotomizam e que classificam. Então, por exemplo, o teu problema é ser egoísta demais. Eles são preconceituosos. Você já reparou como ela é preguiçosa? Olha só, quando a gente usa julgamentos moralizadores, nós estamos empregando uma linguagem que está, olha, a gente vai utilizar rica. As palavras que a gente vê são ricas para quê? Para dicotomizar, para classificar, rotular as pessoas. A gente vai se preocupar nessa hora com o que é bom, o que é mal, o que é normal, anormal, se é inteligente, se é ignorante, se é responsável, enfim. A gente está sempre classificando, dicotomizando as pessoas. Esses julgamentos, o problema deles, né, a armadilha deles é que eles subentendem, quando a gente se expressa desse jeito, que tem uma natureza errada ou uma natureza maligna nas pessoas quando elas não agem em consonância com os nossos valores. Olha que interessante. Mas espera aí, a gente precisa saber a diferença entre juízo de valores e julgamentos moralizadores. Então, juízo de valores, eles refletem aquilo que a gente acredita ser mais importante para a nossa vida. Então, nós temos valores como honestidade, liberdade, paz, autonomia e assim vai, né? Agora, os julgamentos moralizadores é quando a gente faz julgamentos das pessoas e dos comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valores. O exemplo é forte, mas, por exemplo, a violência é ruim. As pessoas que matam outras pessoas são más. Aí você vai falar assim pra mim, mas Ana, é verdade, né? Pessoa que mata pessoa é uma pessoa má. O que está acontecendo aqui é que você está fazendo uma confissão, na verdade. E a confissão, a maneira como você está expressando aquilo que é importante para você é uma maneira trágica, é um obstáculo da empatia, porque você está falando do outro ao invés de estar falando de você. Daquilo que é importante para você, dos seus valores, né? Então, olha só, o exemplo ali seria:
Eu tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Eu valorizo a resolução de tais conflitos por outros meios. É muito diferente eu falar do que é importante para mim, do que eu valorizo, ao invés de falar que os outros são, que as outras pessoas são más. Percebe? Por mais que seja verdade, aqui o convite é que você expresse aquilo que é importante para você, sem que você diga que a pessoa, que você expresse os seus valores, né? Sem que para você expressar esses valores, você precise classificar o outro, rotular o outro, colocar o outro numa caixinha de acordo com aquilo que você acha que é adequado ou não, que é bom ou não. Então, o convite aqui, de novo, é você olhar para você e expressar aquilo que é importante sem julgar o outro. É diferente, a gente faz julgamento. Por exemplo, eu vou pintar a parede. Eu vou julgar, cara. Sei lá, acho que verde vai ficar melhor do que azul. Eu vou precisar julgar. Não é desse tipo de julgamento que a gente tem todos os dias, nós colocamos ele em ação. A gente constantemente está precisando fazer essas avaliações, fazer esses julgamentos. Não é disso. Nós estamos falando aqui de juízo de valores. Nós estamos falando aqui de rotular as pessoas de acordo com os nossos valores. Por isso que é uma grande confissão essa nossa comunicação. Comparações. Outra forma de julgamento é o uso de comparações. Quando nós começamos a fazer comparações, a gente começa a ficar infeliz. E aí tem um exemplo que é o livro Como Enlouquecer Você Mesmo, O Poder do Pensamento Negativo, do Dan Greenberg, na página 41. Ele fala assim, vamos fazer uma experiência. Pensa numa pessoa que você admira fisicamente. Pega a foto dessa pessoa que você admira fisicamente, vai na frente do espelho, coloca a foto da pessoa, olha pra você, olha pra foto, olha pra você, olha pra foto, e vai vendo tudo, vai comparando você e a pessoa, o que tem. Provavelmente você começou a se sentir um pouco mal neste momento, porque você não vai ser igual a essa pessoa que você admira. Aí ele fala, não, vamos seguir. Escolhe uma pessoa que você admira, né, as realizações dessa pessoa. Faz uma lista de todas as realizações que essa pessoa fez. E agora faz uma lista de todas as realizações que você fez. E compara uma lista com a outra. Nossa, aí você tá se sentindo miserável mesmo, né? Então, quando ele tá falando aqui sobre você começa a se sentir infeliz, a comparação é exatamente isso. Não dá pra comparar. Ou a comparação, ela não gera conexão. Nem com a gente mesmo, nem com os outros. O próximo obstáculo da empatia tem a ver com negar a responsabilidade. Cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. O uso corriqueiro da expressão ter que ou fazer alguém sentir-se ilustra como que a nossa responsabilidade pessoal pelos nossos atos fica obscurecida na linguagem alienante. Por exemplo, há algumas coisas que você tem que fazer, quer queira, quer não. Você me faz sentir culpado. Você percebe que a gente não está assumindo a responsabilidade de nada quando a gente fala algumas coisas que a gente queira fazer, quer queira, quer não? Ou você me faz sentir culpado? Onde entra você nessa equação? Qual é a sua responsabilidade? Por que você está jogando pro outro a responsabilidade do que você está sentindo, do que você está precisando? Por que você não está assumindo o que você precisa fazer? Nós vamos no nosso encontro ao vivo, nós vamos fazer um exercício especificamente para isso, que é muito interessante. E a gente percebe que esse negócio de negar a responsabilidade, ela é muito mais comum do que a gente acredita. Quando a gente fala ter que, por exemplo, assim, eu tenho que ir pra academia. Você não tem que ir nada, ninguém tá te obrigando a ir na academia. Você está indo na academia por quê? E aí existe esse convite para você descobrir, investigar. Por que você vai na academia? É por causa da saúde? É por causa da aparência? O que tá te motivando? E aí você assume a responsabilidade. Não, eu vou na academia porque me sentir bem comigo mesma é importante. Eu vou na academia porque a minha saúde
Eu não quero ter dores no corpo e isso, a minha saúde é importante. Percebe? Eu vou na academia porque eu gosto de azarar. Sei lá por que você vai na academia, mas assume a responsabilidade. Não fica deixando aí onipresente esse negócio de eu tenho que ir, não sei por quê. Assumir a responsabilidade, porque negar a responsabilidade significa que nós estamos... esse é um obstáculo da empatia. Tem um exemplo muito bom, tem desse negócio de negar a responsabilidade. No julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, essa linguagem Amtssprache é uma linguagem de escritório que eles falam, né? É o burocratês. Isso é uma coisa que eu acho que é fácil da gente achar. Descobrir, perceber. Tive que fazer isso. Ordens superiores. A política da empresa era essa. Era o que mandava a lei. Nesse julgamento, eles estavam passando as coisas que esse oficial fez, que ele mandou executar quantas pessoas? E ele não assumia que ele tinha feito aquilo. O que ele falava era, eu tive que fazer. Foram ordens superiores. E você pode estar pensando, não, mas é verdade. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso que é o ditado? Mas a verdade vamos pensar nesse trabalho. A política da empresa era essa. Não, eu estou fazendo isso porque meu trabalho é importante. Eu estou concordando com a política da empresa porque o dinheiro, o salário no final do mês na minha conta paga o que eu preciso que seja pago, faz a manutenção da minha vida. Era o que mandava a lei. Eu estou fazendo o que a lei manda porque eu não quero complicação. Porque eu não quero ser acusado. Entende? A gente precisa começar a perceber ou ter consciência da responsabilidade, da nossa responsabilidade por trás das nossas ações e evitar esse tipo de linguagem, porque ela é um obstáculo da empatia. Negar responsabilidade. A gente nega a responsabilidade, vou dar mais exemplos, tá? Nega a responsabilidade por nossos atos quando a gente atribui a quê? Então, olha só, forças vagas e impessoais. Eu limpei meu quarto porque eu tive que fazê-lo. Eu limpei meu quarto porque limpeza é importante, porque bem-estar é importante, porque é gostoso o cheiro de limpo, porque eu ia receber a namorada e eu queria que ela tivesse uma boa impressão. Porque eu não quero ouvir a minha mãe enchendo o meu saco. Sei lá, assume a responsabilidade. Não é porque você teve que fazê-lo, tem uma razão por trás. Atribuições. Nossa condição, diagnóstico, histórico, pessoal ou psicológico. Eu bebo porque eu sou alcoólatra. Não, eu bebo porque eu quero fugir da minha realidade. Eu bebo porque eu quero esquecer. Você não bebe porque eu sou alcoólatra. Não, assume a responsabilidade. As atribuições, ações dos outros. Eu bati no meu filho porque ele correu para a rua quando eu havia dito para ele não fazer isso. Eu bati no meu filho porque eu me senti ameaçada e de repente até diminuída na minha autoridade. Eu bati no meu filho porque eu fiquei com medo e essa foi a reação que eu tive. Não é porque ele correu para a rua. Entende? Ele correr para a rua é o gatilho. A sua ação de bater nele vem de uma necessidade sua, que foi atendida ou não. Atribuições, ordens de autoridade. Eu menti para o cliente porque o chefe mandou eu fazer isso. Eu menti para o cliente porque eu quero meu emprego. Meu emprego é importante para mim. Eu menti para o cliente porque eu não quero mal-estar com o meu chefe. Ou porque eu quero cair nas boas graças dele. Pressão do grupo. Eu comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Você não começou porque os outros fumavam. Você começou porque você queria pertencer. É diferente. Políticas, regras e regulamentos institucionais. Eu tenho que suspender você por conta dessa infração. É política da escola. De novo, é muito parecido com o negócio ali do cliente lá, porque o chefe mandou fazer. Não, eu vou suspender você, né? Porque eu quero garantir meu emprego, porque se eu não fizer isso, meu chefe vai vir atrás de mim.
Papéis determinados pelo sexo, idade e posição social. Eu detesto ir trabalhar, mas eu vou porque eu sou pai de família. Ah, não. Você vai porque, de novo, você quer dinheiro na sua conta no final do mês. Não é porque você é pai de família. Você vai porque sustentar a sua família é importante. Você vai porque você quer ter o conforto, a previsibilidade, a segurança financeira que te possibilita fazer as suas coisas. Não é ser pai de família, é o conforto, entendeu? É a segurança financeira. Impulsos incontroláveis. Fui tomado por um desejo de comer doce. Você tá precisando fazer um negócio da desbiose lá do intestino. Brincadeiras à parte, tirar os fungos. Comi doce porque deu vontade de comer doce, pronto, acabou. Sabe, você foi tomado por um desejo como se você não tivesse responsabilidade. Então, o convite aqui desse negócio de negar a responsabilidade é ter mais consciência, sabe? Chamar para nós isso. Qual é a parte que me cabe aqui? Essa consciência ela é fundamental para a gente evitar esse obstáculo da empatia. Olha ali o nosso quadrinho. Então, nesse caso específico de responsabilidade, quando a gente fala aqui eu tenho que, vamos traduzir o eu tenho que por eu escolho fazer isso para nutrir a minha necessidade de, aí você descobre qual que é a necessidade. Né? Fazer isso te permite reencontrar a motivação para agir. E, aliás, fazer isso fortalece a nossa honestidade, não? A gente começa a ter intenções mais claras. A intenção por trás da nossa ação brota de um lugar de consciência e não de inconsciência. A gente chama a responsabilidade para a nossa vida e quando a gente faz isso, através desse processo reflexivo e, consequentemente, dessa linguagem, nós começamos gradativamente a nos tornar protagonistas das nossas vidas. Deixamos de ser vítimas. Vamos atrás, agimos, ficamos mais proativos. Então, o próximo obstáculo é exigindo, merecendo. Uma exigência ameaça o ouvinte explícita ou implicitamente com culpa e punição caso eles não o atendam. Né? Tira uma necessidade universal importante que é a autonomia. Comunicar os nossos desejos como exigência é uma outra forma de linguagem que bloqueia a compaixão. Porque uma exigência, ela ameaça os ouvintes explícita ou implicitamente com culpa, com punição, caso eles não façam aquilo que a gente está querendo, pedindo para eles, né? Caso eles não atendam a gente. É comum essa forma de comunicação na nossa cultura, especialmente naquelas relações que têm hierarquia, que detêm autoridade. Além disso, essa comunicação alienante se associa ao conceito de que certos atos merecem recompensa e outros merecem punição. Por exemplo, João merece ser punido por ter destruído o balanço do parquinho. Essa comunicação de eu dizer o João merece ser punido por ter destruído o balanço do parquinho, ela presume que o João tem uma maldade ali, né? Então, ela presume essa maldade por parte das pessoas que se comportam de determinadas maneiras e, portanto, elas demandam uma punição para fazer o quê? Com que a pessoa se arrependa, com que a pessoa se emende. Isso é muito importante também para quem tem filho. Não sei como é a sua situação, mas para gente que tem filho, lançar mão dessa comunicação numa tentativa de educar, né, de gerar uma consciência na criança, é muito comum. É que nem ele falou, né? Nas relações de autoridade, isso é muito claro. Quantas vezes a gente não fica com medo de fazer alguma coisa porque que a gente tem receio que não seja adequado, porque tem medo de ser punido, de perder algo? Ou quantas vezes a gente faz alguma coisa para conseguir algo? Em nenhuma delas a nossa ação está partindo de um lugar que vem do nosso coração. Nessas situações, as nossas ações, elas vêm de um lugar onde
ou eu quero conseguir alguma coisa, então a minha intenção não é genuína, eu não me relaciono, não converso, eu não digo as coisas que eu digo porque aquilo tá vindo do meu coração, mas porque eu quero conseguir alguma coisa da pessoa, ou porque eu quero evitar que essa pessoa me puna, ou enfim, de sentir vergonha, de sentir culpa. Essa é uma linguagem que realmente é doída, né? No coração, eu acho. Vamos lá, os obstáculos da empatia. Quando você está conversando com alguém, eu não sei se vocês são assim. Eu era. Eu às vezes ainda sou. Eu acho que esse processo de comunicação não violenta não é que estudei, li, ouvi falar sobre isso, pronto, magicamente eu tô sabendo. E não, eu já tô há anos nesse processo e o que eu percebo é que eu sei, estudei e aí as coisas acontecem. A minha consciência daquilo que eu sei, ela tá começando a ficar mais pertinho, sabe? Antes ela era longe, tipo, acontecia a situação e eu só ia me dar conta dela muito tempo depois. Com o tempo, com a prática, acontecia a situação, eu já me dava conta um pouquinho mais rápido, até que chegou um momento que na hora acontece a situação, na hora eu já consigo ter presença, consciência, pensar, gente, o que tá acontecendo? O que eu preciso aqui? Quais são os fatos? Que necessidade que tem por trás? Requer muita prática, mas o que vai acontecendo é que você vai ficando uma pessoa mais alinhada. Sempre? Não, a gente muda, né? Cada hora é uma coisa diferente que surge. Então, assim, obstáculos da empatia nas conversas com as pessoas, né? Talvez isso aconteça. Aconselhar. Você tá ouvindo lá a pessoa, você fala assim, eu acho que você deveria de fazer tal e tal coisa. Ou então, competir pelo sofrimento. Ó. Isso daí não é nada. Espere até você ouvir o que aconteceu com fulano de tal. Poxa, a pessoa tá ali, né? Falando, colocando o coração e você vai lá e me compara o dela. Você vai competir e mostrar uma situação muito pior do que a outra. Ai. Encerrar o assunto. Geralmente, quando a gente não consegue sustentar o desconforto, né? A gente não tem essa força, essa resiliência, aí a gente já acelera. Se anime, não se sinta mal. Já vai passar. Não é nada, tá tudo bem, tá tudo. A gente não faz isso com as crianças, né? Enfim, solidarizar-se. Poxa, não acredito, sério, coitado. Sabe assim? Ou interrogar. A pessoa tá lá no fluxo falando pra você o que tá acontecendo e você começa a mas quando que isso aconteceu? Tá, mas por quê? E aí a pessoa interrompe o fluxo que tava precisando pra poder colocar os sentimentos ali, as coisas em dia e tem que ficar respondendo. Esses são só alguns, tá? Tem mais no material escrito, no livro também tem mais, e eu aconselho você a ler eles, descobrir qual deles você faz. E quando você for pro seu dia de fazer, né, enfim, se expressar desta forma que acaba sendo um obstáculo, eu convido você a ter consciência, ser empático com você mesmo, ter compaixão com você mesmo, e na próxima vez você tenta de novo. É assim que funciona. Por quê? Porque na empatia a gente está ouvindo para compreender. A gente não está ouvindo para responder a pessoa. A gente quer compreender o que está acontecendo. Eu lembro que eu comecei a criar esses contos, eu utilizo a reprogramação biológica para entender o desafio e o conflito. Eu começo lá, no começo, né? Bem lá no comecinho, quando eu estava começando a criar contos. E eu lembro que eu ouvia a pessoa pensando assim, gente, essa pessoa me procurou, ela tá com um problema, ela tá pagando esse atendimento aqui, ela quer uma solução, eu preciso apresentar uma solução. Então eu ficava ouvindo aquela pessoa pensando assim, não, esse problema é tal coisa, não, mas eu estudei lá que isso é aquilo, aquele outro. A minha presença não era uma presença realmente, sabe? Porque eu ficava nessa ansiedade de o que essa pessoa vai pensar se eu não responder ela certo, se eu não resolver o problema dela. Ela tá vindo aqui para mim resolver e eu tenho que apresentar uma solução e isso me gerava muita ansiedade. Aí eu entrei em contato com a comunicação não violenta e aos poucos eu fui trazendo ela pro atendimento. E, gente, eu não acreditava, mas quando eu parei com essa tagarelação mental, parei de querer ficar respondendo a pessoa na hora que ela estava conversando
E comecei cada vez mais a pensar, gente, o que que tá vivo aqui? O que que tá vivo aqui que essa pessoa tá falando? O que que é importante para ela? Nossa, o que que ela tá sentindo? Qual será que é a necessidade que tem por trás? Quando eu comecei a ouvir para compreender, a qualidade da minha presença mudou completamente. E isso não é algo que eu consigo comprovar para você cientificamente, que eu posso falar assim, ó, vai, faz, mas é quase assim, olha, a partir da minha experiência eu posso dizer com certeza para você, e eu já ouvi várias outras pessoas depois disso, inclusive no curso, relatando uma experiência muito parecida, que quando a gente vem para a presença e a gente ouve para compreender, cara, isso é muito mágico, sério, que coisa mais linda que é a gente parar para dar a nossa presença, uma alma ali realmente presente para ouvir a outra alma, entende? Não tem nem palavras para escrever essa experiência tão simples que é ouvir, tá na presença para ouvir, e tão poderosa, tão curativa, tão curativa. Ouvir para compreender é de uma potência incrível, de uma singeleza incrível. Convido você a fazer isso. Você vai ver a diferença. E aqui eu tenho a sugestão para você fazer um exercício, tá? Você vai ter esse slide, né? Você vai ter esse material, então você vai poder fazer exercício 1, a prática. Aqui nós temos a resposta, uma possibilidade de resposta, né? Mais uma prática. A parte de baixo a resposta, mais uma, e aqui eu convido você a fazer uma lista das coisas. Eu tenho que, pelo menos 3 coisas, né? Olha ali, eu coloquei um exemplo, eu tenho que ir no mercado toda semana. Aí você troca essa frase por, eu escolho ir no mercado toda semana, porque ter em casa, ter uma casa com provisões é reconfortante para mim, me deixa sentindo bem, segura, enfim, é um confortozinho. Tá? Então você tem esses exercícios para você praticar e a gente se vê na próxima aula.